Olá pessoal, vamos resolver a questão 1 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMAP 2023. Joana só pode retirar uma lata da pilha se não houver nenhuma lata apoiada sobre ela. Qual é o menor número de latas que ela precisa retirar antes de pegar a lata azul indicada pela seta? Temos aqui a nossa pilha de latas e a lata azul esta aqui que está indicada pela seta, essa aqui no final. Então, como para retirar a lata ela não pode ter nenhuma outra lata apoiada sobre ela, nós vamos pensar invertido. Nosso objetivo é tirar a lata azul. O que eu preciso fazer para conseguir tirar a lata azul? Bom, se eu pegar a lata azul e tirar ela aqui, o que vai acontecer? Claramente, essas duas latas aqui elas estão apoiadas na lata azul. Então, se eu tirar a lata azul, elas vão cair também. Isso significa que eu preciso tirar elas antes. Eu vou tirar então essa e essa lata azul antes de tirar essa. Agora, se eu tirar essas duas latas, eu preciso tirar antes as que estão apoiadas nessas duas. Quem está apoiada nessas duas latas? Essa lata, que está apoiada nas duas, e essa lata, porque essa lata está apoiada aqui. Se eu tiro ela, essa aqui ia cair. Agora, eu tirei essas duas latas, a mesma história, o mesmo raciocínio. Para eu poder tirar essas duas, quem que eu tenho que tirar antes? Tenho que tirar essa aqui. Tenho que tirar essa lata aqui, e agora essa aqui também tem apoio desta, eu tenho que tirar essa aqui. E finalmente, para eu tirar essas duas, eu tenho que tirar essa aqui de cima, porque se eu não tirar essa aqui de cima, se eu tirar uma dessas duas, essa aqui vai cair. Quantas latas eu precisei tirar então? Eu vou tirar primeiro essa, depois essas duas, depois essa para tirar essa. O total de latas então que eu preciso tirar é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 latas. 7 latas é o valor que está indicado na alternativa C. Isto finaliza a solução desta questão. José comprou uma calça na loja Alfa e uma camisa na loja Beta. Luiz comprou uma calça na loja Beta e uma camisa na loja Gama. Os preços aparecem na tabela abaixo. Quanto Luiz gastou a mais do que José? Vamos olhar essa tabela aqui e calcular qual foi o gasto total que o José e que o Luiz tiveram nessas compras de roupas. Inicialmente, vamos começar com o José, que eu chamarei aqui de J. O José, comprou uma calça na loja Alfa. Olhando a tabela aqui, vejamos que na loja Alfa a calça custa R$80. Vou colocar aqui R$80 na calça do José. Mas ele também comprou uma camisa na loja Beta. Aqui a loja Beta, camisa na loja Beta custou R$65. No total, o José gastou 80 mais 65, que corresponde a 145. Ou seja, o José gastou R$145. Vamos agora às compras do Luiz. O Luiz, ele comprou uma calça na loja Beta. Aqui nas nossas coordenadas da tabela, ele comprou uma calça, nossa primeira linha aqui. Na segunda coluna, loja Beta. Calça loja Beta, R$90. E ele também comprou uma camisa. Comprou uma camisa na loja Gama. A camisa na loja Gama custa R$60 aqui, Camisa, loja Gama, R$60. O total da compra de Luiz, então, ficou no seguinte: 60 mais 90 é 150. O que o enunciado quer? Nós queremos o valor que Luiz gastou a mais do que José. Para obter esse valor, basta subtrair o gasto do Luiz, que foi de R$150, do gasto do José, que foi 145. 150 menos 45 vai corresponder aqui, fica 10, corta, fica 5, fica 4, 4 menos 4, 0, 1 menos 1 é 0, 5. Logo, a resposta corresponde a R$5. O Luiz gastou R$5 a mais do que o José. Esta resposta é indicada na alternativa A, R$5, o que finaliza esta questão. Diana colocou um único colar sobre uma mesa e tirou uma fotografia. Em seguida, recortou a fotografia ao meio na horizontal. Uma das partes recortadas é mostrada abaixo. Qual das figuras a seguir pode ser a outra parte da fotografia? Vamos pensar um pouquinho para entender que colar que é esse. Veja que o colar da Diana é um único colar. Isso significa que essa linha aqui ela é única, né? Não tem várias linhas separadas. Eles têm que usar isso como base para tentar descobrir qual dessas figuras
pode ser o complemento aqui dessa parte de cima. Como nós sabemos que é uma única figura, só para entender melhor como que funciona essa ideia do colar, vamos pegar a alternativa E. Ó. Se eu pegar a alternativa E e juntar ali, se eu pegar a alternativa E e juntar aqui, veja o seguinte, ó, quando eu junto um pedaço com o outro aqui, eu vou ter três coisas aqui separadas. Isso aqui é como se fossem três colares. Isso não pode acontecer. Isso aqui já nos mostra automaticamente que a alternativa E não pode ser a correta, mas também ajuda a gente a entender o que a questão nos pede. Então a alternativa E não pode ser a correta. Vamos analisar então os outros itens. Vamos começar então do item A. Basicamente a ideia vai ser pegar isso aqui e colocar aqui do lado. Vamos ver o que acontece? Ó, se a gente pegar aqui o item A, ó, se a gente encaixar mais ou menos aqui assim, vamos ver ó, quantos colares vai ter aqui. Ó, vai ter um colar aqui, ó, que liga esse aqui, e dois aqui. Então não é um único colar. Então a alternativa A não pode ser. A alternativa A também está errada. Vamos para a alternativa B. A alternativa B parece que também não pode ser, né? Mas vamos confirmar aqui no desenho. Ó. Se eu pegar aqui, também, ó, vão ser dois colares aqui, ó. Vai ser esse primeiro colar e esse segundo colar. Então aqui também não vai ser um único colar, não pode ser a alternativa B. Vamos ver a alternativa C. Está acabando nossas opções, ou é a C ou é a D. Vamos ver o que acontece na alternativa C. Ó. Na alternativa C, pegando ele aqui, vamos encaixar aqui como se fosse um quebra-cabeça. Opa, deu dois colares, deu esse primeiro colar aqui e esse segundo. Então não é a C também. Bom, por exclusão só pode ser a D, né? Mas vamos conferir se é a D mesmo? Só para tirar a conclusão, ó. Vamos ver, ó. Pegar o D, pega o D aqui, vamos colocar aqui e ver o que vai acontecer. Vamos ver, rufem os tambores e é isso, ó. Um colar só, ele vem aqui, vai para cá, vem para cá, vai para lá e volta. Ou seja, um colar só aqui. Então, isso significa que a resposta correta, que é a figura que pode ser outra parte da fotografia, já que é unicolar, é a alternativa D. E isto finaliza esta questão aqui. 5 cartões iguais A, B, C, D e E, em forma de triângulo equilátero, foram colocados em uma cartolina, um por vez. A figura mostra como ficaram esses cartões. Qual foi o terceiro cartão colocado? Bom, nesse tipo de questão, nós temos que fazer uma análise espacial do que acontece nessa figura para entender a ordem que os triângulos foram colocados. Uma informação importante é que todos eles são iguais. Então, sabendo que todos eles são iguais, isso facilita um pouco para a gente tentar entender o tamanho dos cartões. Veja, aqui esse cartão com esse triângulo E aqui, ele está aparentemente inteiro para a gente, né? Veja que a gente consegue ver ele inteiro, esse cartão E. Se a gente consegue ver ele inteiro, isso quer dizer que ele precisa ter sido o último a ser colocado, né? Porque se não tivesse sido o último, algum pedaço dele ia ficar sobreposto por um outro cartão. Logo, a gente sabe que o último cartão colocado, vou colocar aqui na ordem, o último é esse e o primeiro vai ser esse aqui. O último cartão colocado é o E. Vamos tentar pensar reverso. Quem que pode ter sido o quarto cartão a ser colocado? Bom, o E, a gente sabe que está em cima de todo mundo. Ele está em cima do A, está em cima do B, do C e do D aqui, né? Agora veja, o A está abaixo do E. Só que está vendo esse pedaço aqui, que o B aqui, o B é o tamanho do E, né? Então B seria isso aqui, ó. O triângulo B faria esse triângulo aqui. Veja que o B, esse pedaço aqui, está embaixo do pedaço do A. Então, com certeza, o B tem que ter sido colocado antes do A, né? Colocou o B e depois colocou o A em cima do B. Então, antes do E veio o A e antes veio o B. Então, veja aqui, o C está embaixo do B. Então, se o C está embaixo do B, ó, porque o C, se esse triângulo aqui, ó, esse pedaço aqui está omitido pelo B. Se o C vem antes do B e o D está embaixo aqui do B também, ó, o D seria esse triângulo aqui, ó, e o D também está embaixo do B, quer dizer que o C e o D foram colocados antes do B. Então, o C e o D foram colocados aqui antes do B, sei lá qual a ordem deles, não importa, e o E e o A foram colocados depois do B. Então, qual foi o terceiro cartão a ser colocado? Só pode ser o B. Então, a resposta para essa questão é a alternativa B.
Beatriz tem 9 carimbos retangulares de mesmo tamanho, organizados desta maneira aqui. Usando carimbos diferentes, ela carimbou 3 vezes sobre o mesmo retângulo e obteve esta figura aqui. Quais foram os carimbos que ela usou? Vamos então analisar esses carimbos aqui, esses 9 carimbos, que estão identificados por coordenadas, né? Aqui temos as colunas A, B e C e as linhas 1, 2 e 3. Esse carimbo aqui, na verdade, por exemplo, é o carimbo 1A. Esse aqui é o carimbo 1B. Esse é 1C e assim por diante. Ela usou 3 carimbos e obteve esta figura aqui. Vejamos aqui a figura. Inicialmente, observe que nós temos essas 2 pontinhas aqui, né? E quais são os carimbos que deixam 2 pontinhas, uma ponta aqui para cima e outra para baixo? Esse A tem uma estrelinha, né? Tem uma ponta para cima, mas não tem ponta para baixo. Agora o B tem uma ponta para cima e uma ponta para baixo. E o C também. Só que o C ele é retinho aqui. Veja que aqui não tem como ser reto. Aqui, ó, se fizer assim, ó, você vai ver que não tem como ser reto. Então, esse carimbo aqui, na verdade, você pode fazer estrelinha aqui, ó, vai ser o carimbo que representa esse B aqui, esse B na linha 2. Então, esse carimbo que foi usado é o 2B. Nós já sabemos, então, que um dos carimbos que ela usou foi o 2B. Agora, esta faixa horizontal aqui, tá fácil, né? Dessas faixas horizontais, só tem 3 aqui, nessa linha 1. A primeira faixa está para cima e a última está para baixo. A do meio só pode ser a do B, só pode ser essa aqui. Então, essa faixa horizontal aqui veio do carimbo 1B. Ela usou também o carimbo 1B. Falta um carimbo. Agora, veja aqui, desses carimbos de bolinha, aqui no nosso desenho não tem nenhuma bolinha. Isso significa que a tinta do carimbo com bolinha ficou em cima da tinta de outro carimbo. Observando as bolinhas dessa linha 3 aqui, veja que o nosso primeiro carimbo, a bolinha ficou no canto aqui inferior direito, então não poderia ficar aqui. Essa outra ficou aqui em cima, não pode ficar aqui em cima também, porque aqui está em branco. Então só pode ser a C, né? Porque ó, se a bolinha, se o carimbo 3C, vai ficar a bolinha aqui, e a bolinha que eu vou pintar vai ficar em cima dessa faixa aqui que já foi pintada pelo carimbo 1B. E aí ela não vai aparecer. Por isso, o terceiro carimbo que a Beatriz usou foi esse aqui, o carimbo 3C. Ela usou, portanto, esses carimbos aqui. Vamos identificar nas alternativas, onde tem carimbo 2B, 1B e 3C. Então, aqui observando, aqui 1A ela não usou, então não pode ser a A. Aqui temos o 2C, ela não usou o 2C, não pode ser a B. Na alternativa C temos 1B, 2B, 3C. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, que apresenta os carimbos 1B, 2B e 3C. Isto finaliza esta questão. Se os números abaixo forem escritos em ordem crescente, qual deles será o terceiro? Aqui nas alternativas temos 5 números. Veja que alguns deles estão representados de forma fracionária e os outros de forma decimal. Nós queremos saber o seguinte: se a gente pegar eles e colocar de ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, qual das alternativas ser o terceiro número? Vamos, para fazer essa comparação, tentar passar todos os números para a forma decimal, porque aí nós vamos poder calcular a comparação entre eles apenas pelas casas. Vejamos, vamos calcular primeiro o valor do A que está numa fração. 1/6. O que é 1/6? Vamos fazer a divisãozinha aqui, ó. 1 dividido por 6. Veja que 1 é menor que 6. Como 1 é menor que 6, aqui vai 0. Aí a gente coloca a vírgula, colocou a vírgula aqui, adiciona um 0. Ficou 10. 10 é divisível por 6? Não, 10 é maior que 6, mas o maior múltiplo de 6, que é menor que 10, é o 6. 6 vezes 1 vai dar 6, então eu coloco aqui o 1. Então aqui vai ficar 6 vezes 1, 6, subtrai o 6 do 10. 10 menos 6 vai sobrar 4. Aí o que eu vou fazer? Adiciono um 0 de novo, vou adicionando zeros. 40 dividido por 6, qual que é o maior múltiplo de 6 que é menor que 40? É o 36, né? 6 vezes 6 é 36, então eu coloco aqui 6. Aí eu coloco o 36 aqui, subtrai o 36 do 40. 40 menos 36 vai sobrar 4. Sobrou 4 de novo, adiciono o 0,
E aí vai de novo, 40 dividido por 6, qual que é o maior múltiplo de 6 menor que 40? É o 36, coloco 6 aqui de novo, e assim por diante. Então esse número aqui, 1/6, na verdade vai ficar 0,166666 infinitas vezes. Agora vamos calcular 6 décimos. 6 décimos, vamos fazer armar a continha aqui, vai ficar quanto? De novo, 6 é menor que 10, então eu vou colocar o 0 aqui, adicionei a vírgula, adiciono um 0, 60. 60 é um múltiplo de 10? Não é? Se eu pegar o 10 e multiplicar por 6, 6 vezes 10 vai dar 60. Subtrai o 60 aqui, vai sobrar 0. Portanto, a gente concluiu que 6 décimos é 0,6. E, finalmente, essa outra fração aqui é 16 sobre 100. Para fazer essa conta, vamos fazer a mesma história. O 16 é menor que o 100, vou colocar 0 aqui, vírgula, adiciono um 0. 160 é divisível por 100? Não, mas o maior múltiplo de 100 menor que 160 é o próprio 100, né? 100 vezes 1 é 100. Então eu vou colocar 100 aqui, subtrai 160 menos 100, vai sobrar 60. Aí eu adiciono um 0. 600. 600 para dividir por 100 tem que número? Tem 6. 6 vezes 100 dá 600. E aí vai sobrar 0 aqui. Portanto, nós descobrimos que a alternativa C corresponde a 0,16. Agora que nós temos todos os números aqui, vamos compará-los. Todos começam com 0, então eu vou começar a ver a partir da segunda casa. Na segunda casa, o D é 0,06, então o D vai ser o menor de todos os números. Agora, os quais tem 1 aqui? Esse aqui é 0,1666, 016 e 01666. O B é 0,6, então esse número aqui vai ser maior que todos os outros. Então eu vou colocar esse aqui como se fosse maior. Nós queremos saber o que está aqui no meio, então precisamos comparar o A, o C e o D. O C é 0,16. É como se aqui tivesse escrito um outro zero, um monte de zero aqui depois. E esse é 0,166. Então veja, quando eu comparo o C com o D, 0,160 e 166, esses dois algarismos são iguais nesses dois, só que esse terceiro algarismo aqui é 6, aqui é 0, e 6 é maior que 0. Logo, a alternativa E é maior que o C. A gente sabe, então, que o E ele é maior que o C. Então, eu vou colocar aqui o E maior que o C. E aí, temos a alternativa A. A alternativa A é 0,1666 infinitas vezes. E aqui o E só vai ter 2 6. Quando chegar na terceira casa, que vai ser 0, aqui vai ser 6. Como 6 é maior que 0, a alternativa A é maior que a E. Portanto, a ordem crescente de todos os números das alternativas é essa aqui, D, C, E, A, B. Nós queremos saber qual será o terceiro, ou seja, quem está aqui no meio. O que está no meio é o E. Portanto, a resposta é a alternativa E, o que finaliza essa questão. Os segmentos horizontais dividem o retângulo da figura em 4 faixas de mesma largura. A área da região amarela corresponde a qual fração da área do retângulo? Temos aqui esse retângulo, né, que parece mais uma bandeira, e essas 4 faixas aqui horizontais que dividem o retângulo têm a mesma largura, como o enunciado diz. Então, todos esses 4 segmentos aqui têm o mesmo tamanho. Nós queremos saber a razão entre a área que está em amarelo e a área total do retângulo. Para isso, vamos tentar descobrir como se comportam essas regiões em amarelo. Vejamos, como isto aqui é um retângulo, nós sabemos que esta diagonal divide o retângulo em 2 triângulos, um aqui em cima e outro aqui embaixo, tem a mesma área. Da mesma maneira, se eu pegar essa outra diagonal, eu vou dividir o retângulo em 4 triângulos, e esses 4 triângulos vão ter a mesma área. Assim, nós sabemos que esse triângulo aqui de cima, que está todo em amarelo, possui 1/4 da área total do nosso retângulo, porque aqui eu dividi em 4 por causa dessas duas diagonais. Agora nós temos essa faixa aqui toda de baixo em amarelo. Vamos tentar comparar essa faixa de amarelo com esse triângulo aqui de cima. Veja o seguinte, se eu fizer essa reta aqui, esse segmento aqui, observe que esse triângulo aqui que eu acabei de criar, esse triângulo aqui, ele vai ser igual a esse triângulo aqui. Vai ser congruente a esse triângulo. E por quê? Porque esse ângulo aqui vai ser igual a esse, porque eles vão ser ângulos opostos por esse vértice. São ângulos OPV opostos pelo vértice.
Como a largura de cada faixa retangular é a mesma, essa largura aqui é igual a essa, portanto, esse segmento aqui mede o mesmo que esse. E além disso, como essas faixas são retangulares, esse ângulo aqui vai ser de 90 graus e esse ângulo aqui também é de 90 graus. Logo, eles têm dois ângulos em comum e um lado em comum, então eles são triângulos congruentes. O mesmo acontece aqui desse lado, né? Uma situação espelhada. Esse triângulo amarelo aqui tem a mesma área que esse triângulo aqui, porque eles são congruentes. Portanto, eu posso pegar essa área que está aqui e passar para cá. E essa área que está aqui passar para cá. Logo, esses dois triângulos aqui, essa área aqui dessa faixa horizontal aqui em amarelo, é a mesma área desse triângulo aqui todo. E esse triângulo aqui todo, a gente já viu que a área dele corresponde a 1/4 da área do retângulo. Portanto, qual que vai ser a fração da área amarela em relação à área total? A fração vai ser 1/4, que é a de cima, mais 1/4, que é a de baixo. 1/4 mais 1/4 vai ser meio. Logo, a área da região amarela corresponde à metade da área total do retângulo, que corresponde à alternativa C. Pedro e Paulo fizeram compras no supermercado. Pedro comprou 4 garrafas de suco por R$ 5,50 cada garrafa e 5 pães por R$ 2,20 cada pão. Paulo comprou 1,4 quilos de banana por R$ 5,00 o quilograma. Qual das expressões aritméticas abaixo representa a quantia em reais que Paulo deve dar para Pedro de modo que ambos tenham contribuído com o mesmo valor para as compras? Vamos tentar entender com um exemplo inicialmente o que significa a situação que o enunciado está pedindo. Vamos ignorar essas compras que eles fizeram de suco, de pão, de banana, sei lá o que eles quiseram comprar, e vamos pegar uma situação hipotética em que, por exemplo, eu tenho uma pessoa A e essa pessoa A gastou R$20 no supermercado. Eu tenho uma outra pessoa B, essa pessoa B gastou R$10. A situação é parecida com a do enunciado, né? Uma pessoa, o Pedro, gastou um valor aqui X, que a gente calcula depois, e o Paulo gastou um valor Y lá com as bananas dele, e aí deu dois valores diferentes. O enunciado quer saber o seguinte: qual é a quantia que o Paulo deve dar para Pedro? Isso já quer dizer que o Paulo deve ter gasto mais que o Pedro, de modo que ambos contribuam com o mesmo valor para as compras. Isso quer dizer que nós queremos que as duas pessoas gastem o mesmo valor. Então aqui no caso, ó, o A é 20 e o B é 30. 20 mais 10 é 30. 30 dividido por 2 vai dar 15. Para os dois pagarem o mesmo valor, cada um vai ter de pagar R$15. E para igualar essa quantia, quer dizer que o A teria de emprestar, de dar R$5 para o B. Nós queremos então saber qual é esse valor aqui, a quantia que o Paulo deve dar para Pedro, ou seja, a quantia que o A deve dar para B. Nessa nossa situação hipotética, o valor é 5. Mas o que é esse valor 5? Nós pegamos o 20, que é o valor que o A gastou, subtraímos do valor do 10, ó, fizemos 20 menos 10, e pegamos esse valor, 20 menos 10 dá 10, dividimos por 2. Então o valor que o A deu para o B foi justamente 20 menos 10 dividido por 2. Vamos traduzir isso no nosso problema? Isso quer dizer que o Pedro vai gastar um valor, o Paulo vai gastar outro, e o valor que um tem que dar para o outro vai ser o valor de Pedro menos o valor de Paulo dividido por 2. Vamos então representar isso aqui com base nas informações do enunciado. O que o Pedro gastou? Vamos ver, o Pedro ele gastou 4 garrafas de suco por R$ 5,50. Então o gasto dele vai ser 4 vezes R$ 5,50, mais 5 pães por R$ 2,20, mais 5 pães, cada um 220, 5 vezes R$ 2,20. Esse foi o que o Pedro gastou. E o que o Paulo gastou? O Paulo ele vai gastar 1,4 quilos de banana por R$ 5,00. Como os R$ 5,00 é o valor do quilo, o valor do peso que ele vai gastar vai ser 1,4 vezes 5. Para obter esse valor 5, o que a gente fez? Pegamos o valor que o Pedro gastou, que é esse valor aqui, que eu não quero saber quanto que é, subtraímos o valor que o Paulo gastou, que é esse, e depois nós pegamos e dividimos por 2. Tá bom, então ó, vamos ver as alternativas. Ó. Veja que esse 4 vezes 5,5 mais 5 vezes 2,20, ó, não é a quantidade que o Pedro gastou, ó, esse aqui é o valor que o Pedro gastou. Esse aqui é o valor que o Pedro gastou.
A gente vai subtrair do que o Paulo gastou. Paulo gastou 1,4 vezes 5. Paulo gastou isso aqui. E aí, a gente pegou tudo isso e tem que dividir por 2 para descobrir esse valor. Então, ó, a alternativa A indica isso. Ó. O Pedro gastou isso, Paulo menos o que o Paulo gastou, dividido por 2. Portanto, a alternativa correta é a A, o que finaliza esta questão. José tem várias peças que se encaixam perfeitamente nos espaços dos tabuleiros abaixo. São 8 peças iguais em formato de quadrado e 9 peças iguais em forma de triângulo. É possível juntar duas peças em forma de triângulo para formar um quadrado que se encaixa no tabuleiro, como mostrado aqui. Ó. A gente pega esse triângulo, junta com esse, ó, formou um quadrado. Qual dos tabuleiros abaixo José pôde cobrir sem sobreposição usando todas as suas peças? Então, nesse tipo de questão, nós vamos ter que analisar todas as alternativas em relação à quantidade de triângulos e quadrados e ver qual delas que nós conseguimos utilizar exatamente 8 quadrados e 9 triângulos. Ficando atento que em alguns itens você pode ter mais que 8 quadrados, mas a figura é possível de montar, porque você pode pegar 2 triângulos e juntar para formar um quadrado, e essa divisão provavelmente não vai estar aparecendo aqui. Vamos então calcular o número de quadrados de triângulos de cada alternativa numa tabelinha. Vejamos, no item A, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados e nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 triângulos. No item B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos. Na figura do item C, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 triângulos. No item D, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados de novo. E nós temos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 triângulos. E, finalmente, no item E, nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos. Vamos agora analisar essas composições. No item A, nós temos 7 quadrados e 11 triângulos. Nesse caso, nós precisamos ver que, como só temos 9 peças iguais ao formato de triângulo, não pode acontecer isso. Nós não vamos ter 11 triângulos para montar essa figura. Então, o item A não pode ser uma figura possível de montar nessa situação. Vamos ao item B. No item B, temos 9 quadrados e 7 triângulos. Observe que nós temos apenas 8 peças em forma de quadrado, mas podemos usar triângulos para formar quadrados. Como só foram usados 7 triângulos, eu posso juntar os outros dois que sobraram, o oitavo e o nono triângulo, para formar o nono quadrado. Então, de fato, o item B é uma figura que eu posso fazer. Vamos analisar as outras alternativas também para confirmar nossa resposta? No item C, 7 quadrados e 11 triângulos. A situação cai a mesma no item A, né? 7 quadrados e 11 triângulos, a gente já viu que não dá para obter. Agora aqui, 7 quadrados e 11 triângulos. De novo, a mesma situação do item A, também não dá para ter. E agora, 11 quadrados e 7 triângulos. Vejamos, temos 8 quadrados, aqui peças em forma de quadrados, sobraram 3 quadrados. Só que como tem os 7 triângulos, eu só poderia usar 2 triângulos para formar um quadrado. E aí, no máximo, eu poderia formar 9 quadrados, e não daria para formar 11. Então, o item E também não pode ser. Logo, com o auxílio dessa tabelinha, nós concluímos que a figura que pode ser formada, que o José pode cobrir sem sobreposições usando os quadrados do triângulo, é a alternativa B. E isto finaliza esta questão. Antônio, Benedito e Carlos colecionam figurinhas.
O número de figurinhas de Antônio é igual a 4/5 do número de figurinhas de Benedito. O número de figurinhas de Carlos é igual a 3/4 do número de figurinhas de Benedito. Dos 3 amigos, quem tem mais e quem tem menos figurinhas nessa ordem? Nessa questão aqui, a primeira coisa que nós podemos notar é que não se sabe se estamos escrevendo Antônio com português do Brasil ou de Portugal, porque em alguns ele foi usado o acento circunflexo e em outros foi usado o acento agudo, como no português de Portugal. Feita essa observação, vamos resolver a questão. Nós temos de tentar descobrir o número de figurinhas de cada um e qual tem mais figurinhas. Como nós temos apenas frações, para tentar facilitar o nosso raciocínio, vamos tentar dar um certo número de figurinhas para um deles. Vamos supor, por exemplo, que o Benedito tem 20 figurinhas. Então vamos pegar aqui, só para a nossa conta ser facilitada, supor que o Benedito tem 20 figurinhas. Veja que o número de figurinhas que Antônio tem é 4/5 do número de figurinhas de Benedito. Assim, se o Benedito tem 20 figurinhas, isso quer dizer que o Antônio tem 4/5 de 20. Então é só multiplicar 20 por 4/5. Fazendo essa multiplicação, isso aqui vai ficar quanto? 20 vezes 4 vai dar 80. 80 dividido por 5 vai resultar em 16. Portanto, se a gente supor que o Benedito tem 20 figurinhas, quer dizer que o Antônio vai ter 16 figurinhas. E o Carlos, ó? O Carlos tem 3/4 do número de figurinhas de Benedito. Então vamos aplicar o mesmo raciocínio. Se o Benedito tem 20 figurinhas, o Carlos tem 3/4 de 20, só multiplicar 20 por 3/4. 20 vezes 3, 60. 60 dividido por 4 corresponde a 15. Portanto, se a gente supuser que o Benedito tem 20 figurinhas, então o Carlos vai ter 15. Agora, vamos verificar, dos 3 amigos, quem tem mais e quem tem menos? Ó, nessa situação, a gente está supondo um valor para o Benedito, 20. Mas qualquer outro valor que a gente supusesse aqui, como temos essas razões que permanecem as mesmas, 4/5, 3/4, o valor de quem tem mais e quem tem menos vai ser sempre o mesmo. Portanto, vamos ver. Quem tem mais figurinhas aqui é o Benedito, tem 20 figurinhas. Quem tem menos figurinhas vai ser quem? Vai ser o Carlos. Então, quem tem mais figurinhas é o Benedito e quem tem menos é o Carlos. Isso está indicado na alternativa C, o que finaliza esta questão. Uma folha retangular preta foi cortada em 2 pedaços. Um deles está mostrado abaixo. Qual é o outro? Vejamos aqui. Temos as alternativas dessas figuras e nesse desenho aqui nós temos um pedaço. Temos que conectar esse pedaço com o pedaço das alternativas e ver em qual deles se encaixa. Mas veja aqui, em todas as alternativas, esse pedaço aqui está inteiro, esse pedaço aqui está em preto. Isso quer dizer que essa figura aqui foi rotacionada. Vamos então pegar essa figura rotacionada, como esta figura aqui, por exemplo. Veja aqui, se a gente colocar ela aqui, ela não vai se encaixar aqui. Se a gente girar a figura, ela não vai se encaixar aqui, ó. Veja aqui, ó, colocando aqui, por causa desse pedaço aqui que é maior. Agora, se a gente continuar vendo, vamos ver, a gente pega aqui, ó, veja que no item B, essa figura não se encaixa porque isso aqui está para esse lado aqui, e essa parte em preto está para esse lado. A mesma coisa no item C, ó, no item C também não vai se encaixar porque esse pedacinho aqui não bate com esse aqui. Vamos ver no item D, ó, no item D, os dois estão para o mesmo lado, de repente eles se encaixam, vamos ver? Olha só, o encaixe acontece de forma perfeita praticamente. Ó. O encaixe é perfeito, ó, formamos um quadrado. Isso significa que a resposta é a alternativa D, o que finaliza esta questão. Veja que a alternativa E também não vai poder ser, porque o desenho aqui vai estar para esse lado da esquerda e essa curvinha aqui está para o lado da direita. Portanto, a resposta, como a gente acabou de ver aqui, o encaixe é perfeito nessa folha preta, é a alternativa D, o que finaliza esta questão. Em um mês, 3 domingos caem em dias pares. Em que dia da semana cai o dia 10 desse mês? Vamos fazer aqui um desenho do nosso calendário para entender como que pode acontecer essa situação de 3 domingos caírem em dias pares. Vamos supor que o dia de domingo, o primeiro domingo desse mês, é o primeiro número par possível. O primeiro número par possível nesse caso vai ser o 2. O dia 1º vai cair no sábado e a partir do dia 2 é domingo. Então, o próximo segunda vai ser 3, terça 4, quarta vai ser 5, quinta vai ser 6, sexta vai ser 7, sábado 8, e aí o próximo domingo vai ser dia 9. Veja que de um domingo para o outro,
o valor aumenta de 7, porque a semana tem 7 dias. Então, do 2 para o 9, nós vamos pegar o 2 e somar 7, isso vai para o 9. Então, ao invés de eu ficar fazendo aqui um por um o dia da semana, até fazer os 30 ou 31 dias, que a gente não sabe, ou até 28 de repente, a gente não sabe quantos dias tem esse mês, vamos então tentar simplesmente calcular essa soma. Quais vão ser os domingos? O primeiro é dia 2, o segundo é dia 9, 9 mais 7 é 16, o terceiro domingo é dia 16. O quarto domingo vai ser 16 mais 23. O quarto domingo vai ser 16 mais 7, que é 23. E por fim, vamos ter mais um domingo, que é 23 mais 7, dia 30. Nós não sabemos quantos dias esse mês tem, mas como queremos que tenhamos 3 domingos que caem em dias pares, nesta configuração que eu fiz aqui, dias 2, 16 e 30 vão ser pares. Então aqui nós temos exatamente 3 domingos com dias pares. Mas será que essa é a única condição que isso vai acontecer? Vamos pensar, o domingo podia não ser o dia 2, podia ser o dia 4. Vamos colocar aqui do lado um rascunho. Suponha que o domingo seja no dia 4. Como a gente faz para descobrir os outros dias? Vai somando 7. 4 mais 7, 11. 11 mais 7, 18. 18 mais 7, 25. 25 mais 7, 32. Não tem como ter o dia 32, então nós paramos aqui com 4. Nessa opção, nós vamos ter apenas 2 dias pares. E se fosse 6? De novo, 6 mais 7 é 13, 13 mais 7 é 20, 20 mais 7 é 27, 27 mais 7, 34, não existe dia 34. Portanto, aqui também temos apenas 2 pares, o 6 e o 20. E qualquer outro número maior que eu colocar aqui, já não vai poder, né? Dia 8, se domingo for dia 8, teve pelo menos um domingo antes, que foi o dia 1. Aí a gente volta nesse caso. Então, o que quer dizer que se o domingo, o primeiro domingo desse mês não for dia 2, esse mês só vai ter 4 domingos. E se esse mês tiver só 4 domingos, não vai ter como ter 3 domingos pares, só vai ter 2. Portanto, isso implica que a única solução possível é esta aqui. Os domingos são 2, 9, 16, 23 e 30. Mas a pergunta não é domingo, né? A pergunta é em que dia da semana cai o dia 10. Se dia 9 desse mês é domingo, quer dizer que dia 10 é uma segunda-feira. Logo, a resposta é a alternativa A, segunda-feira, e isto finaliza esta questão. 9 amigos comeram 5 pizzas, algumas cortadas em 6 fatias e outras cortadas em 8 fatias. Todos comeram o mesmo número de fatias e não sobrou nada. Quantas fatias cada um comeu? Vamos tentar, então, analisar as informações desse enunciado para a gente conseguir tentar tirar alguma conclusão. A primeira conclusão é que todos os amigos comeram muitas pizzas. A segunda é a seguinte, que no total temos 5 pizzas. Algumas têm 6 fatias e outras 8. Não sabemos quantas têm 6 fatias nem quantas têm 8. Vamos supor que X pizzas têm 6 fatias e que Y pizzas têm 8 fatias. Qual vai ser o total de fatias? Vai ser 6 vezes o número de pizzas que tem 6 fatias, então 6x, mais 8 vezes o número de pizzas que tem 8 fatias. Então, 6x mais 8y, a gente sabe que é o total de fatias das pizzas. E a gente sabe que no total são 5 pizzas. Portanto, x mais y precisa necessariamente ser igual a 5. Agora, observe o seguinte, que o total de amigos é 9. Assim, todas as fatias foram divididas entre 9 amigos. E uma informação importante é que não sobrou absolutamente nada. Não sobrou nenhuma pizza. E todos eles comeram o mesmo número de fatias. Se todos eles comeram o mesmo número de fatias, isso significa que o número total de fatias é um número divisível por 9. Ou, em outras palavras, esse número f aqui é um múltiplo de 9. Vamos analisar as possibilidades para x e y e ver em quais situações nós vamos obter um múltiplo de 9. Para isso, vamos fazer uma tabelinha aqui. Nesta tabela, nós colocamos as possibilidades para x e para y, vamos calcular o número de fatias, que é 6x mais 8y, e verificar se esse número é um múltiplo de 9. Vejamos, no primeiro caso, em que todas as pizzas têm 8 fatias, 6 vezes 0 mais 8 vezes 5 é 40. O total de fatias vai ser 40.
40 não é um múltiplo de 9, então essa aqui não pode ser a resposta. Agora, se foi uma pizza com 6 fatias e 4 pizzas com 8, o total de fatias vai ser 6 vezes 1 mais 8 vezes 4, 32. 32 mais 6 é 38. 38 também não é um múltiplo de 9, então essa aqui não pode ser a resposta. Se foram comidas 2 pizzas de 6 fatias e 3 pizzas de 8 fatias, o total vai ser 6 vezes 2, 12, mais 3 vezes 8, 24. 24 mais 12 é 36. Opa, 36 é um múltiplo de 9. Portanto, essa aqui é uma possibilidade de resposta. Vamos ver as outras? Vamos ver. Se temos o x como sendo 3 e o y como sendo 2, o total vai ser 6 vezes 3, 18, mais 2 vezes 8, 16. 16 mais 18 é 34. Então, nesse caso, temos 34 fatias, que não é um múltiplo de 9. Se tivermos 4 pizzas de 6 fatias e uma de 8 fatias, 6 vezes 4, 24. 24 mais 8, 32. 32 também não é um múltiplo de 9. E, finalmente, se todas as pizzas tiverem apenas 6 fatias, o total de fatias a serem distribuídas será 6 vezes 5, que é 30. E 30 também não é um múltiplo de 9. Assim, a única alternativa de nós tivermos a possibilidade de que todos tenham as fatias divididas igualmente é que tenhamos um total 36 fatias, sendo 2 pizzas de 6 pedaços e 3 pizzas de 8 pedaços. Nessa situação, nós queremos saber quantas fatias cada um comeu. Temos, então, 36 fatias para dividir entre 9 amigos. 36 dividido por 9 é 4 e, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. 4 fatias de pizza para cada amigo. E isto finaliza essa questão que acaba em pizza. No quadro de aniversariantes da turma da professora Cláudia, há no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes em cada mês. Há exatamente 2 meses com 6 aniversariantes em cada um e exatamente 3 meses com 2 aniversariantes em cada um. Dentre as quantidades abaixo, qual pode ser o número de alunos da turma da professora Cláudia? Vejamos, nessa questão nós temos que analisar as alternativas com base nas informações do enunciado e ver qual que é a única que faz sentido com base nas informações. O enunciado nos diz que todo o mês tem pelo menos 2 e no máximo 6 aniversariantes. Isso quer dizer que todos os meses tem 2, 3, 4, 5 ou 6 aniversariantes. Só que ele já diz pra gente quantos meses tem 2 aniversariantes e quantos meses tem 6 aniversariantes. Veja, temos exatamente 3 meses com 2 aniversariantes. Assim, vamos supor que eu tenho aqui os meses, pode supor, sei lá, que janeiro, fevereiro e março, eu tenho 2 aniversariantes nesses 3 meses. E nos meses seguintes, ó, temos 2 meses com 6 aniversariantes. Vamos supor que é abril e maio. Então, abril e maio, esses 2 meses tem 6 aniversariantes. Então, os 5 meses do ano, aqui nessa suposição, eu já sei que esses 5 meses do ano a gente já sabe quantos fazem aniversário. Tem outros 7 meses para a gente analisar aqui. Nesses 5 meses que a gente já sabe as informações, quantos alunos fazem aniversário? Vejamos, temos 2 mais 2 mais 2, 6. 6 mais 6 vai dar 12, mais 6, 18. 18 alunos fazem aniversário nesses meses aqui. Agora, nesses outros 7 meses restantes, por causa do enunciado que diz que sempre há no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes, e os meses que tem 2 e 6 já estão aqui, sabemos que nesses meses existem pelo menos 3 alunos que fazem aniversário e no máximo 5 alunos que fazem aniversário nesses meses. Vamos calcular os casos extremos. Vamos supor que nesses 7 meses aqui que sobraram, cada um dos meses teve 3 alunos aniversariantes. Qual seria o total de alunos dessa sala? Vai ser os 18 que fazem aniversário nesses 5 meses aqui, mais cada mês vai ter 3 alunos, então 7 vezes 3 vai ficar 18 mais 21. 18 mais 21 corresponde a 39. Isso quer dizer que se nesses 7 meses restantes apenas 3 alunos fizerem aniversários em cada mês, vai ter pelo menos 39 alunos nessa sala. Portanto, a alternativa A está errada. Não pode ter 35 alunos, tem pelo menos 39. E no outro extremo, vamos supor que 5 alunos fazem aniversário nesses 7 meses. Aí o total de alunos na sala vai ser quanto? Vai ser os 18, que eu já tinha nos 5 meses anteriores, mais cada um desses 7 meses vai ter 5 aniversariantes, né? Vai ficar 18 mais 7 vezes 5, que vai dar 18 mais 35, que corresponde a 53. Isso quer dizer o seguinte, que a quantidade máxima de alunos que essa turma pode
pode ter é 53, porque nesses 7 meses, nenhum mês pode ter 6 aniversariantes, porque eles já estão sendo contados aqui. Logo, essa sala com certeza tem menos que 53 alunos. Vendo nas alternativas, as alternativas C, D e E apresentam uma quantidade de alunos que é maior que 53, 65, 60 e 75. Portanto, dessas alternativas, a única que apresenta o número de alunos que essa sala efetivamente pode ter é B, que é 45, já que 45 está entre 39 e 53. E isso finaliza esta questão. José empilhou 14 cubos com faces brancas ou azuis, conforme mostra a figura. Quantos desses cubos podem ter todas as faces azuis? Temos aqui a nossa figura, e essa figura é composta por 14 cubos. Veja que alguns cubos eles nem aparecem aqui, por exemplo, embaixo desse cubo aqui, pode ter um cubo aqui que a gente não consegue ver, e tem que ter, porque senão ele ia estar flutuando, isso não pode acontecer. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que analisar quais podem ter todas as faces azuis, conforme esta figura. Vejamos o seguinte, esses cubos aqui, eles têm algumas faces azuis e umas brancas, só que tem alguns cubos aqui embaixo que eles estão escondidos, ou só é mostrado uma ou duas faces. Vamos supor que, como essa face que aparece aqui, por exemplo, nesse cubo aqui de baixo, ó, se essa face que aparece aqui ela é azul, a gente não consegue ver as outras. Então pode ser que as outras também sejam azuis. Então, como queremos saber a maior quantidade possível de cubos se podem ter todas as faces azuis, vamos assumir que esse cubo aqui tem todas as faces azuis. Então, se eu quiser um cubo com todas as faces azuis. Aqui embaixo, como eu falei, deve ter um cubo escondido. E não sabemos as cores das faces desse cubo. Então vamos supor que todas são azuis para a nossa contagem. Vamos supor que também tem um aqui com todas as faces azuis. Agora aqui temos um monte de face branca, esse aqui também face branca. Agora aqui, ó, tem essa facezinha azul aqui, ó. Então essa facezinha azul pertence a um cubo. E a gente não consegue ver as outras faces. Logo, vamos assumir que todas as faces desse cubo aqui já são azuis. Então temos mais um cubo para a nossa contagem. Aqui, ó, temos mais um cubo que só aparece uma face. Vamos então assumir que todas as faces são azuis também, mais um cubo. E finalmente, escondido aqui, pode ser que tenha um outro cubo que a gente não consegue ver. Vamos assumir também que as faces desse cubo são todos azuis para a contagem. Então, o maior número possível de cubos que podem ter todas as faces azuis é 1, 2, 3, 4, 5 cubos. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa E, que finaliza esta questão. Em uma cidade, 1/4 da população tem pelo menos uma bicicleta. Dentre os que têm bicicleta, 1/3 tem mais do que uma. Qual fração da população tem apenas uma bicicleta? Esta aqui é uma questão básica sobre frações. Vamos então tentar interpretar os dados. Vejamos. A primeira informação é que 1/4 da população tem pelo menos uma. Então, se a gente separasse aqui em dois conjuntos aqui, isso significa que da população total, 1/4 tem uma ou mais bicicletas e 3/4 não tem bicicletas. Então, 3/4 da população não tem bicicleta nenhuma. Dentre os que têm bicicleta, ou seja, dentro desse universo de 1/4 dos habitantes dessa cidade, 1/3 tem mais do que uma. Então, isso aqui é 1/4. Vamos dividir aqui, ó. Se eu dividir aqui mais ou menos em 3 partes, esse terço aqui, 1/3, tem mais do que uma. 1/3. Se tem mais do que uma, tem duas ou mais. Então, é 2 ou mais. Né? Agora, queremos saber qual fração da população tem apenas uma bicicleta. Vejamos. 1/4 da população tem pelo menos uma. Desses 1/4, 1/3 tem duas ou mais. Isso quer dizer que os outros 2/3 restantes daqui, esses 2/3 aqui, eles têm exatamente uma bicicleta. Porque se eles tivessem mais que uma, eles cairiam nesses 2/3 que tem mais que uma. Então, nós temos que 2/3 de 1/4 da população tem uma bicicleta. Então, nós temos que calcular 1/4 de 2/3. 1/4 de 2/3 equivale a você multiplicar essas duas frações. Vamos, então, fazer 1/4 vezes 2/3. Para multiplicar as frações, nós multiplicamos os numeradores e os denominadores. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 4 é 12. Vamos poder simplificar essa fração aqui, ó. 2 dá para dividir por 2 aqui em cima e também dá para dividir por 2 aqui embaixo. 2 dividido por 2 dá 1,
12 dividido por 2 é 6. Logo, a fração da população que tem apenas uma bicicleta corresponde a 1/6, que está indicado na alternativa B, o que finaliza esta questão. Paulinho tem um relógio que só tem o ponteiro das horas. Um dia ele saiu de casa pela manhã, quando o ponteiro das horas apontava exatamente para o 32º minuto, conforme mostrado na figura. Ao voltar para casa à tarde, o ponteiro das horas apontava exatamente para o 11º minuto. Quanto tempo ele esteve fora de casa? Temos aqui então o nosso relógio, e esse relógio é meio bizarro, né? Ele só tem o ponteiro das horas. Assim nós temos que analisar a situação e ver como descobrir a hora nesse relógio estranho que o Paulinho tem. Veja, observe que, como esse é o ponteiro das horas, quando ele está, por exemplo, apontando a hora 6, até ele chegar no mostrador no ponto 7, quer dizer que desse pedacinho aqui até esse pedacinho aqui passou 1 hora. Então esse pedacinho aqui, daqui do 6 até o 7, para o ponteiro das horas, para ele se locomover daqui para cá, significa que ele passou no total 1 hora. Então veja aqui, que nesse pedacinho aqui nós temos 5 tracinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui 5 pedacinhos e aqui os 5 tracinhos. Então, quer dizer que a cada pedaço aqui, desse tracinho, quer dizer que ele andou então 1/5 de hora, porque se ele vai daqui até aqui, demora 1 hora. Então aqui ele andou 1/5 da hora, 2/5 da hora, 3/5 da hora, 4/5 da hora, até completar 1 hora. Vamos ver que eu acho que ele saiu, né? Ele saiu pela manhã, quando o ponteiro apontava o 32º minuto. Então, se ele saiu aqui, o ponteiro das horas está aqui, está entre 6 e 7. Portanto, ele saiu 6 da manhã. E quantos minutos? Aqui ele está no segundo trachinho. Então, isso aqui é 2/5 de hora. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, vamos calcular. 2/5 de 1 hora. 1 hora, 60 minutos. Fazendo a conta aqui, 2 vezes 60, 120. 120 dividido por 5... Se você fizer a conta, vai dar 24. Portanto, isso quer dizer que o Paulinho saiu às 6 horas e 24 minutos. Que horas que ele voltou? Ele voltou aqui, ó. Ele voltou quando o ponteiro estava indicando o 11º minuto. Então, contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11º minuto é aqui. Então, o ponteiro das horas estava apontando aqui, ó. Para esse minuto aqui, o 11º. Vamos pensar no mesmo raciocínio. Como o ponteiro das horas está entre 2 e 3, quer dizer que ele chegou em casa depois das 2. Como ele saiu de manhã e voltou à tarde, esse 2 da tarde, isso aqui é 2 da tarde, ou seja, 14 horas. Significa 14 horas. E os minutos, como nós calculamos? Bom, o mesmo raciocínio aqui, ó, do 2 até o 3, se o ponteiro das horas anda daqui até aqui, ele anda 1 hora nesse intervalo aqui. Cada tracinho aqui leva, então, 1/5 de hora, porque tem 5 pedacinhos aqui. Como ele parou aqui, então ele levou 1/5 de 1 hora. Vamos então calcular 1/5 de 60 minutos. Então isso aqui é só fazer 60 dividido por 5. Você multiplica o 60 por 1, divide por 5. Isso aqui vai dar 12. Portanto, quer dizer que ele voltou às 2 horas e 12 minutos. O enunciado quer saber quanto tempo ele esteve fora de casa. Vamos inicialmente ver quantas horas que ele esteve fora. Ó, ele esteve aqui, ó, o relógio vai vir daqui até aqui. Então ele esteve aqui 1 hora fora, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Então ele esteve 7 horas fora. E quantos minutos? Vamos ver quantos minutos? Ele esteve 7 horas. E aqui, ó, 6 de 24. Se tem 6 de 24, até chegar às 7 da manhã, faltam quantos minutos? 24. Para chegar às 7 horas, seria aqui chegar às 6 e 60, entre aspas. Então você ia fazer 60 menos 24, que vai ser 36, então ele vai demorar 36 minutos aqui até chegar às 7. Mais esses 12 minutinhos daqui, depois das 2 mais 12. Então ele vai demorar 7 horas e 12 mais 36, que é, soma aqui 6 mais 2, 8, 3 mais 1, 4, 48 minutos. Logo, o Paulinho ficou fora de casa quanto tempo? 7 horas e 48 minutos. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, o que finaliza essa questão. Uma formiga percorreu o trajeto indicado na figura, formados por segmentos verticais e horizontais, começando e terminando no mesmo ponto.
quantos centímetros ela andou? Veja, se ela começou em um ponto qualquer, digamos que ela tenha começado aqui, e ela percorreu todo esse trajeto aqui indicado pelas setas, isso quer dizer que ela percorreu o caminho que corresponde ao perímetro dessa figura. Assim, se a gente conseguir calcular o perímetro da figura, nós teremos o valor do centímetro que ela andou. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos analisar os trajetos. Veja que aqui a formiguinha subiu 8 centímetros, como o próprio desenho diz. E aí, como ela subiu 8 centímetros, esse trajeto aqui ele é contínuo, ele começa e termina no mesmo lugar, veja que se ela subiu 8, ela vai ter que descer 8. Isso quer dizer que esse segmento aqui, somado com esse, somado com esse e somado com esse, veja que se ela subiu 8, ela vai descer também 8. Então esse mais esse mais esse mais esse também vai dar 8 centímetros. Isso significa que na vertical, aqui subindo e descendo, ela vai andar no total 8 centímetros para subir, mais 8 centímetros para descer. Isso vai dar no total 16 centímetros, nessa parte aqui que ela sobe e desce. Agora vamos analisar na horizontal. Na horizontal, veja que a formiguinha vai para cá, depois ela vai subir, vai andar 5 centímetros para cá, anda uma certa quantidade para cá, depois de descer anda mais 8 e mais uma quantidade aqui que eu não sei qual é. A gente não sabe muita informação sobre esse pedaço, né? A gente sabe esse 5 e esse 8. A gente precisa saber quanto vale esse pedaço aqui e quanto vale esse outro pedaço aqui. E a gente não faz a mínima ideia de quanto que isso vale. Então, vamos analisar o seguinte. Tentaremos dar um jeito de descobrir esse valor aqui baseado em uma variável que a gente não conhece. O que a gente não conhece? A gente não sabe qual que é o valor dessa distânciazinha x aqui. Ó. O enunciado não nos diz e essa figura não permite que a gente descubra. Vamos supor que essa distânciazinha aqui é x, então. Isso quer dizer que esse pedacinho aqui que está aqui corresponde a 5 centímetros menos esse valorzinho x aqui. Tá vendo? Se é x, aqui é 5 menos x. Aqui embaixo também temos x aqui, né? Porque esses dois segmentos em vermelho são paralelos. Então aqui também é x. Logo, daqui até aqui vai ser 8 mais x. Veja que esse segmento aqui, somado com esse, dá justamente 8 centímetros mais x. Então esse pedaço aqui de baixo vai ser 8 mais x. Esse aqui somado com esse. Então, na horizontal, quantos centímetros a formiguinha andou? Ela andou 5 centímetros daqui de cima, esse pedaço aqui. Depois andou 5 menos x, mais 5 menos x. Depois ela andou 8 centímetros, 8 aqui para ir para cá, 8 centímetros. E finalmente, para chegar até aqui, ela andou mais 8 mais x. Então ela andou mais 8 mais x. Então quer dizer que na horizontal ela andou tudo isso aqui, né? Vamos ver a conta quanto que dá? Veja, aqui eu tenho menos x, aqui mais x. Então esse x corta com esse x, porque menos x mais x vai dar 0. Então na horizontal vai sobrar quanto? 5 mais 5 é 10, 8 mais 8 é 16. No total então vai sobrar 16 mais 10, que dá 26. Assim, nós sabemos que a formiguinha andou 26 centímetros na horizontal e 16 centímetros na vertical. Logo, no total, a formiguinha então andou 16 mais 26, o que corresponde a 42. Portanto, a formiguinha andou 42 centímetros, o que está indicado na alternativa E, o que finaliza essa questão. As idades de 3 crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura, vemos a resposta de cada uma delas quando perguntadas sobre suas idades. A criança com 8 anos foi a única que mentiu. A criança mais velha e a criança mais nova são, respectivamente, vamos ver então, né? Temos aqui as crianças, para ajudar a organizar nosso pensamento, vamos nomeá-las. Essa aqui vai ser a criança A, essa a criança B e essa a criança C. Vejamos, a criança A diz que a idade dela não é 7. Então a idade dela ou é 8 ou é 9. A criança B diz que não é 9, então a idade dela ou é 8 ou é 7. E a C diz que a idade dela não é 8, então a idade dela ou é 7 ou é 9. Vamos supor então que a criança C, que diz que não tem 8 anos, está mentindo. Se ela está mentindo, então quer dizer que ela tem 8 anos, porque ela é a única que mentiu. Então, por nosso palpite, se a criança C está mentindo que não tem 8 anos, quer dizer que, na verdade, a criança C tem 8 anos. Então, a gente sabe
por esse nosso palpite, que a C tem 8 anos. Vamos ver a A e a B. Se a e a B estão falando verdade e a A não tem 7 anos e a C já tem 8, quer dizer que a A só pode ter 9 anos. E por fim, a criança C, a criança B, só pode ter o ano que sobrou, que é 7. Agora veja que, com certeza, a criança C é a que tem 8 anos, porque suponha que fosse a A ou a B que tivesse 8 anos. Se a ou a B tivesse 8 anos, ela estaria mentindo. Vamos supor que a criança A. Se a criança A tem 8 anos, se ela diz que não tem 7 anos, ela estaria mentindo. Então ela teria 7. Né? Então ela teria 8 anos e 7 anos ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. A mesma situação se aplica com B. Suponha que quem está mentindo é a B. Se ela está mentindo, quer dizer que ela tem 8 anos. Bom, se ela está mentindo, quer dizer que a idade dela é 9 anos, porque isso aqui é falso. Mas a idade dela é 8, para ela falar mentira. Então não pode ser a B. Esse raciocínio nos prova que a única criança que pode ter 8 anos é a C. Por isso que a gente chegou nessa conclusão. Portanto, a criança mais velha é a A, que é essa criança aqui, ó. Então temos a B ou a E. E a criança mais nova é a B. Então a resposta é a alternativa B, essas duas crianças aqui. Isto finaliza essa questão de raciocínio lógico. Olá pessoal, vamos resolver a questão 20 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMAP 2023. Uma formiga, inicialmente no vértice A, anda sobre as linhas do quadriculado da figura, sempre para a direita ou para cima, até chegar ao vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso, passando por algum dos 4 pontos destacados? Veja, temos aqui o nosso tabuleiro, né? O tabuleiro aqui é 6×6, e nesse tabuleiro uma formiguinha, como não podia faltar do OBMAP, tem que passar apenas para a direita ou para cima, o que significa então que ela só pode subir ou ir para esse lado aqui, partindo desse ponto A. A gente quer saber de quantas formas ela pode ir daqui para cá, passando por algum dos 4 pontos. Então observe esse fato inicialmente. Como é algum, o trajeto que a formiguinha deve fazer, que a gente está contando, ele só precisa passar por algum, não precisa passar por todos. De fato, é possível provar que não dá para você fazer um caminho seguindo essas regras aqui de deslocamento que passe por todos os pontos. É bem fácil de ver isso, né? Então nós vamos tentar dividir o problema em casos. Vamos ver o que acontece para cada ponto. Uma coisa que a gente pode ver que é uma vantagem para a gente é que esse tabuleiro é simétrico, né? Tudo que acontece aqui em cima, na verdade, vai acontecer aqui embaixo. Então, a quantidade de caminhos que tem de A para B passando por esses 2 pontos de cima vai ser a mesma quantidade de caminhos passando por esses 2 pontos de baixo. Então é só calcular os 2 pontos de cima e o de baixo a gente já ganha de graça, é só multiplicar o resultado por 2. Vamos então calcular os pontos de cima. Bom, vamos começar com esse ponto extremo aqui, ó, esse ponto aqui. Como que a gente pode chegar nele? Bom, partindo do A, só tem uma opção para a nossa formiguinha. Subir, 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 subir até o infinito e além. Não, até esse ponto apenas. Então ela vai subir, subir e chegou aqui. Bom, daqui ela precisa ir para o B, né? Bom, só tem um jeito ela ir para o B, né? Ela ir para o lado, para cá, até chegar no B. Então, passando por esse ponto aqui, a gente só tem uma opção, né? Só tem um caminho, que é esse caminho aqui, que vai subindo e vai para o lado. Bom, então a gente fez o cálculo para cá. Esse aqui é uma opção. Vamos ver agora o outro ponto aqui, ó. Esse ponto aqui mais de baixo, aí a coisa já complica um pouco mais, né? Porque o que acontece? Bom, a partir daqui, ó, ela pode vir para cá. Ela pode ir para cá, né? E depois subir, 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 subir e chegar no ponto. Então aqui ela fez um caminho. Só que ela pode não ter feito isso, né? Ela pode ter subido um pouquinho aqui primeiro, aí depois ir para o lado e depois subir, subir, subir. Ou ela pode subir, ir para cá e depois subir, subir, subir. Quantas formas ela pode fazer isso? Ela pode subir. Você observe que ela sempre tem que subir 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E ela vai ter de ir para o lado aqui apenas um quadradinho. Então veja, ela pode fazer esse caminho aqui, o primeiro, 2, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, para chegar do ponto A até aqui, ela tem 6 opções, tá? Então, essa parte de baixo aqui vai dar 6 opções de caminhos para ela vir daqui até esse ponto. Mas eu quero saber até chegar ao vértice B. Aí a mesma música se repete, ó. Daqui para cá,
eu tenho que andar 5 casinhas para cá e subir uma para cá. Então, olha só, eu vou ter a mesma quantidade daqui. Veja que o tabuleiro é simétrico, ajuda a gente nisso. Ó. 1, aí tem 2 caminhos aqui, 3, 4, 5 e 6, só para a gente visualizar, né? Então, desse ponto aqui para chegar até o B, eu tenho 6 possibilidades. Portanto, o total de caminhos, eu tenho que escolher um entre os 6 caminhos daqui, depois um entre os 6 caminhos daqui. Ou seja, o total de possibilidades vai ser 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Ora, então nós já calculamos quantos são as rotas que a formiguinha pode fazer que passam por esse ponto aqui e vão do A para o B. É 36, né? Bom, então nós já calculamos a parte de cima. Temos 1 para esse ponto aqui e 36 para esse outro ponto aqui. Agora, como o tabuleiro é simétrico, esses dois pontos aqui de baixo vão ter as mesmas possibilidades que os de cima. Só para citar como exemplo, esse ponto aqui está nesse extremo, a única opção vai ser ir tudo aqui para o lado e depois subir tudo aqui para chegar no B. Igual acontece aqui, tá vendo? E a mesma coisa vai acontecer com esse ponto em relação às possibilidades desse. Portanto, a resposta vai ser 2 vezes esse valor aqui. Bom, 1 mais 36 costuma ser 37. Portanto, a resposta é 2 vezes 37. E 2 vezes 37 vai dar 74. Portanto, a formiguinha pode fazer esse trajeto de 74 formas. A resposta é a alternativa E, o que finaliza esta questão. Se você gostou desse vídeo, não deixe de ver os demais vídeos da playlist com as resoluções das questões do OBMAP 2023. Até o próximo vídeo.